Vou botar Tá para indo pra... gravar. Tá Tá saindo gravando. áudio? Sim, tá gravando. Ah, para. Então, esse é o trabalho do grupo 2 de OAC, né, turma do professor Lamar, semestre 2021, né, 2020-1, Universidade de Brasília. E a gente vai hoje aqui apresentar o nosso projeto final da disciplina, né, que é o Mortal Kombat 2, feito em Assembly RISC-V, né? A gente está usando aqui um simulador, né, o HARS, para poder fazer, né, rodar efetivamente o nosso jogo. Como vocês podem ver, essa é a tela de início, né? Logo de cara que a gente abre, né, apertando barra de espaço, abrimos uma tela de seleção de personagem, e a gente tem os dois personagens aí clássicos de Mortal Kombat 2, né? A gente pode navegar a partir dessa tela, né, e selecionar diferentes personagens, né? Mas para essa amostra aqui a gente vai escolher o Scorpion, por exemplo. Então, apertando barra de espaço, a gente seleciona ele, né? Aqui é aquela clássica torre, né? Do Choose Your Destiny de Mortal Kombat. E basicamente a partir daqui a gente começa o nosso jogo, tá? Como eu disse, todo o jogo ele foi feito em Assembly RISC-V. Inicialmente a gente faz esse tratamento, né, de pintura de personagens a partir de arquivos, né, que contém basicamente bytes, né, que variam de 0 a 255, que representam cores, né? E a partir dessas cores a gente consegue pintar sprite por sprite, né? Uma coisa importante é que a gente tem cerca aí de mais de 100 sprites por personagem, né? E a gente faz uso, né, de um dos recursos principais daqui do HARS, né? Dessa versão Custom 4 que a gente utiliza, que é ter a oportunidade de usar frames distintas, né? Basicamente são duas memórias VGAs que a gente consegue alterar aí em sequência para poder gerar algum tipo de evitar, né, essas amostras de sprites sendo pintados, né, essa sensação desagradável aos olhos. Então vocês podem perceber, né, aqui embaixo indica o quadrado, né, nesse quadradinho mostra qual frame está pintando. Então está em constante alteração e é por isso que a gente tem esse efeito, né, dessa posição de guarda dos personagens. Né? Como eu disse, são 12 personagens, todos eles são implementados aí a partir de funções genéricas, a gente faz uso de ponteiros para não ter que ficar realizando switch case de cada tipo de personagem, né? E todo tipo de animação que a gente realiza aqui, ela tem, de certa forma, uma sequência, né, que faz com que a gente consiga animar de maneira muito simples sprites consecutivos sem ter muitos problemas, né, relativos ao que pintar depois, né? Do mesmo jeito que a gente faz essa pintura, né, alterando entre frames, a gente também precisa apagar, né? Graças a isso a gente não deixa rastros, né, ao longo da gameplay. Acho que é isso. É, eu vou falar um pouco agora sobre o combate. O combate é gerado toda vez que um personagem se movimenta ou toda vez que um personagem ataca. É gerado e atualizado uma matriz de combate que ela basicamente guarda a posição e largura e altura de todos os personagens que estão na tela. Então, por exemplo, o Scorpion está próximo do Liu Kang e está a exatamente dois quadrados de distância dele. Ou seja, ele consegue chutar, ele consegue soltar os poderes, mas não consegue socar. Se vocês pudessem afastar um pouco no próximo round para mostrar que os socos, se forem muito longe, não pegam, mas os chutes pegam. O poder ele tem uma range diferente, um alcance diferente dos chutes e dos socos. Ele está demonstrando aí que o soco não pega, mas se chegar mais perto, o soco pega. Se ele se afastar bastante, a gente vai ver que nada pega, mas o poder vai pegar, porque para isso que serviu nossa matriz de combate. E também ele não consegue atravessar o outro personagem. Se ele tentar andar para frente e tentar atravessar o Liu Kang, a gente vai ver que existe uma colisão de objetos, de realmente concreto. A gente pode ver que na parede ele não consegue atravessar para o outro lado, porque a gente botou essa matriz que
ela não consegue realmente atravessar a parede para sair do outro lado, coisa que acontecia antes de implementarmos isso. Uma coisa interessante também, podemos falar um pouco sobre os sprites. Os sprites, eles... podemos ver que temos muitos sprites, como o João Pedro disse anteriormente. São mais de 100 sprites por personagem, na verdade são exatamente 124 sprites por personagem, o que dá em torno de, se eu não me engano, 1.488 sprites para todos os personagens, o que, se você parar para pensar, é humanamente impossível de você gerar sozinho, manualmente, recortando um por um na spreadsheet, recortando um por um, editando um por um, botando aquela largura múltipla de 4 para você poder fazer o word addressing. Isso não é possível isso não é possível fazer manualmente, nem um por um. Então, nós fizemos dois programas, um que converte diretamente de PNG para .s, usando um programa de conversão de BMP, ou de PNG para BMP, e o que o professor disponibilizou de BMP para .s. Isso a gente chama usando um programa que nós fizemos em Python, que basicamente ele pega todos os arquivos da pasta, chama um loop e converte todos diretamente. Em seguida, nós chamamos mais um programa que nós fizemos, só que dessa vez em C, para redimensionar o arquivo .s para ter aquela largura múltipla de 4 para poder fazer o word addressing. A gente bota uma coluna, ou duas ou três, dependendo do caso, de pixels transparentes, para não dar nenhum erro de memória desalinhada. Acho que fico por aqui. Certo, agora eu vou falar um pouco sobre uma das partes fundamentais do combate, que é o play adversário, no caso é a IA. Para fazer essa IA não foi um processo muito simples, né? A princípio nós cogitamos em realizar um vetor de ações aleatórias, só que isso ficaria meio não condizente com o comportamento natural de um jogo. Então, por causa disso, nós tomamos uma abordagem mais complexa e com isso, com isso pegamos vários critérios para analisar como que o personagem vai se comportar. Um desses critérios, por exemplo, é o estado da IA. O que é o estado da IA? O estado da IA é como ela está atualmente. Então, por exemplo, ela pode estar em pé, agachada, que é o caso aí. Ela pode estar agachada defendendo ou em pé defendendo. Esses são os 4 estados possíveis da IA. Cada um desses estados acaba por limitar a quantidade de ações possíveis. Por exemplo, se a IA estiver agachada desse jeito, ela ou pode levantar, ou ela pode dar um golpe agachado, que é uma rasteira, um alpiste, ou um soco baixo, ou um chute baixo, né? Ou defender agachado. Andar para trás e para frente não é possível para a IA nesse caso. Então, com isso, eu acabo por restringir as possíveis ações que a IA pode ter nesse estado. Porém, temos um estado que é um estado em pé. O estado em pé tem muito mais liberdade. Por causa disso, nós consideramos outros critérios. Um desses critérios é a distância entre os dois personagens. Quanto maior for a distância, mais o personagem, a IA tentará se aproximar ao jogador. Até chegar a uma dada distância em que ela vai tentar fazer um especial. Se não me engano, é uma distância de 4 blocos, 4 colunas da matriz de combate. Só que isso é interessante sobre a tentatividade especial, porque a tentatividade especial ela não acontece frequentemente. Isso quer dizer que, além desses critérios que eu estou falando, eu também incluí na criação da IA o quesito probabilidade. Como que foi feita a probabilidade? Basicamente, eu peguei um número aleatório com o equal, fiz um mod dele, um mod 100, e com esse resultado eu somei 1. Com isso, eu tenho um número de 1 a 100. Esse número de 1 a 100 eu posso atribuir, colocá-lo dentro do intervalo. Por exemplo, um intervalo de 1 a 40. Com isso, em tese, eu tenho 40% de chance de que aquela ação aconteça. Então, com isso, eu consigo delimitar que de uma área, de uma distância, ele vai dar especial e que eu vejo, né, se aquele número que eu calculei está dentro daquele intervalo, ele vai realizar a ação. Beleza.
Além desse especial, se ele chegar muito próximo, cerca de umas duas colunas de distância da matriz de combate, ele vai tentar dar um ataque. Esse ataque geralmente é o ataque longo, que é o chute, né, no caso, quando ele está em pé. Quando ele está agachado, esse ataque longo são a rasteira e o alpiste. Caso ele não consiga acertar, também é uma probabilidade que isso aconteça, ele vai se aproximar e tentará dar o ataque curto. A IA também tem um sistema de defesa, se assim pode se dizer. Se o player estiver agachado, ela terá 3 tipos de ações. Ou ela agacha, porque aí ela consegue atacar o player. Ou ela pula, porque ela vai prever que o player vai dar um ataque rasteiro. Ou ela se afasta, vai ficar longe do alcance do player. Além disso, a IA também ela tem um comportamento relacionado com a vida. Isso quer dizer o quê? Que quanto menor a vida, mais ela tenta dar o especial, a probabilidade de acontecer o especial aumenta e mais defensiva ela fica. Então ela tenta recuar, ela tenta evitar que tome dano. E uma coisa interessante também da IA, além desses critérios do comportamento dela, é que ela tem uma dificuldade crescente, né? No começo do jogo, ela tem um tempo em que ela vai reagir. Esse tempo, ele vai diminuindo a cada partida. Então, a cada partida vencida pelo jogador, o tempo de reação da IA diminui. Entretanto, também tem outro aumento de dificuldade, que é durante o round. Se a IA tiver com menos da metade da vida, o tempo de reação dela diminui pela metade e ela começa a ter mais chances de dar o especial. Então, com isso, eu acho que acaba por criar um desafio interessante para o jogador e nós temos, de fato, um combate funcional. E se, no caso, o João deixar a IA bater nele, ele vai acabar perdendo, porque ela é meio apelona. E é basicamente isso sobre a IA. E esse é um dos bugs que nós temos, mas... Isso é quando ele tenta levantar ela quando ela tá agachada, mas ela tá normal. Se o João for para trás, acho que ela levanta. Eu adoro esse barulho deles errando, acertando os socos. Ah, e matou. Aí, ó, maravilha. A IA também tem chance de dar o finish, o fatality. Só que essa probabilidade também é menor. Se não me engano, deixa eu ver aqui no código. Fatality, eu acho que é 30% de chance de fazer o fatality. Não, é 50. E basicamente é isso. Sobre a IA. Bom, então, acredito que no mais é isso, né? Como vocês puderam perceber ao longo do jogo, existem um bug ou outro, principalmente no que se refere à transição das colisões, né? Às vezes as imagens elas acabam se sobrepondo. Infelizmente foi o tipo de coisa que a gente não conseguiu implementar, né? Assim como também a gente não chegou a implementar toda a torre, né? Ficou faltando o Shao Kahn E o e o Quintaro. Quintaro, né, por conta que, dada a quantidade de sprites que a gente decidiu colocar no jogo, né, como o Lucas falou, são mais de 120 por personagem, a gente acabou estourando o segmento de dados que o Hearts permite. Então, simplesmente não era mais possível adicionar outros sprites de outros personagens, certo? Sem falar no momento que a gente botou tanto texto que o pack não funcionou mais. Chegou até aos saltos condicionais ficaram um pouco complicados, né? Foi. Via de regra, foi um trabalho bem complicado, né? A gente gastou bastante tempo, mas particularmente 3 meses. Estou satisfeito com o resultado, acho que valeu bem a experiência e que foi muito produtivo no final das contas. Se alguém quiser O lado falar, positivo que eu achei também foi esse uso da vocês. frame. Desculpa, João, cortei. Achei uma coisa positiva foi esse uso da frame. Ficou até fluida a animação. Ficou muito boa. Sim, mesmo a gente não conseguindo rodar na FPG RAS, a sensação de fluidez existe. Porque a gente realmente dedicou muito tempo para tentar otimizar a pintura e fazer com que ela pelo menos pareça otimizada. Então, foi muito interessante. Bom, então é isso. Esse foi o trabalho Grupo 2, OAC, turma do professor Lamar, 2020, né, _1, Universidade de Brasília. Valeu e até a próxima.